Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class. Hoje nós vamos falar sobre os principais erros que te impedem de ter a sua consultoria de RH de sucesso, de ter uma consultoria de RH que de fato funciona, ou às vezes até de ter uma, até mesmo de começar. Então a gente vai falar sobre esses principais erros que, acredite se quiser, tá? Desde consultores iniciantes até consultores de anos de mercado cometem os mesmos erros. Eu vejo às vezes consultores que, já estão no mercado há um tempão e ainda cometem esses erros que impedem eles de continuar crescendo e de às vezes até começar a crescer, tá bom? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje, que eu particularmente gosto muito e acho de extrema relevância o que a gente está falando aqui hoje. Então já pega aí sua caneta e seu papel. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de ensino à distância para profissionais de recursos humanos. Então a minha intenção aqui, a minha missão aqui com vocês é de fato tornar a atuação de vocês muito mais estratégica, realista e também prática dos assuntos, levar vocês para um próximo nível de atuação. Então, antes de mais nada, eu quero contextualizar vocês o quanto errar às vezes é mais penoso, dói mais do que não fazer. Porque não fazer, eu fico com clareza do porquê que não está funcionando. Eu tenho uma clareza de porque as coisas não estão andando, porque as coisas não estão dando certo, porque simplesmente eu não estou fazendo nada. Então isso me dá um certo conforto, digamos assim. Se eu não estou fazendo nada, as coisas não estão acontecendo por conta disso. Eu tenho já uma culpa fácil de colocar ali em uma coisa. Agora, quando eu estou fazendo e mesmo assim a coisa não tá dando certo, isso me frustra. É uma fonte de frustração muito grande, porque a gente tá se esforçando, a gente tá fazendo a coisa, né, andar, a gente tá se ocupando. E eu costumo dizer que se ocupar é extremamente diferente de ser eficiente, né, de você realmente fazer aquilo que tem que ser feito para te gerar resultado. Mas muitas das vezes a gente não tem essa consciência. A gente tá ali fazendo um monte de coisas. Parece que a gente tá o tempo inteiro ocupado, o tempo inteiro, né, se ocupando de coisas, mas o resultado não tá vindo. E é exatamente essa uma grande fonte de frustração. Porque se a gente não identifica o erro, a gente começa a achar que o erro está no todo. A gente começa a achar que o problema é ser consultor, que o problema é o mercado, que o problema é empreender, ou que o problema é com você. E aí a gente começa a tentar encontrar justificativas para as coisas que não estão dando certo, mas muitas das vezes a gente não sabe diagnosticar isso da maneira correta e acaba jogando a culpa no lugar errado, no quesito errado, na pessoa errada. E aí corremos um grande risco de desacelerar ou até desistir por conta de pontos que não são os reais, que não são aqueles pontos que deveríamos estar focando. E às vezes ajustes que nós poderíamos estar fazendo em coisas até muito mais simples, talvez, de serem ajustadas, não fazemos por falta de conhecimento, porque a gente de fato não sabe diagnosticar o que a gente está fazendo de errado. Então a intenção aqui é justamente clarear para vocês alguns pontos dessa jornada que são erros em comum, que a maior parte de nós, e eu me incluo nessa, porque também sou consultora e também iniciei, né, alguns anos atrás, também cometi todos esses erros, então que nós costumamos cometer. Combinado? Maravilha. Então vamos para o nosso primeiro erro? O nosso primeiro erro é não encarar a nossa consultoria como um negócio. Muitas das vezes, o que acontece? A gente tem ali o conhecimento de RH, muitas das vezes a gente já atuou ali dentro de alguma empresa como CLT, a gente tem então ali uma segurança técnica, digamos assim, e a gente pensa que, ótimo, então isso é o suficiente para que eu comece a oferecer isso para as empresas, e então eu começo a me posicionar como um profissional autônomo, digamos assim, né? Um profissional que ao invés de estar dentro de uma empresa, está fora oferecendo os seus serviços, e que é simples assim. Eu não olho para isso que eu estou fazendo como uma empresa.
como um negócio, que precisa, obviamente, de planejamento de negócio, que precisa, obviamente, de toda uma estruturação de conhecimento por trás de fazer isso acontecer. Não, eu não vejo dessa forma. E aí, esse é um grande, grande erro. Eu subestimo isso. E aí, eu começo a fazer as coisas na intuição. Planejamento financeiro? Não, tá tudo certo, é só receber e pagar a conta. Ah, dividir conta pessoa jurídica de pessoa física? Não, nem precisa. Eu sei o que que é aqui na minha conta que é da consultoria, o que que é da minha vida pessoal. Ah, contabilidade, emissão de nota fiscal, controle de fluxo de caixa? Não, não precisa disso, gente. Eu sou uma pessoa só, nem tenho equipe, poucos clientes, consigo controlar isso tudo aqui numa boa, é tudo tranquilo. Conhecimento sobre captação de clientes, conhecimento de persuasão, negociação. Não, não precisa, gente. Só eu, falar sobre os serviços que eu presto, já ter o conhecimento, tá tudo certo. Precificação, não, eu faço igual aos outros, que é em cima do valor do salário da vaga e tá tudo certo. Funciona para os outros, funciona pra gente. E aí, quando a gente vê, a gente está tratando aquele negócio com pouca seriedade, na intuição. E a gente já sabe que intuição não funciona, porque não está pautado em conhecimento e, obviamente, é uma grande armadilha aí para o nosso negócio. Então, eu costumo dizer que um dos pilares da consultoria de sucesso é os bastidores. E a gente foca só no que está no holofote. O que está no holofote? A prestação dos nossos serviços. Mas e os bastidores? Nós estamos focando nisso também? A gente está focando em se aperfeiçoar como empresa? Você está focando em se aperfeiçoar como empreendedor, como empresário, além, obviamente, de profissional de RH? Então, esse é um imenso erro, tá bom? Segundo erro é não possuir um diferencial nos seus serviços. E aqui é que entra vamos dizer, uma crença, um mito, vai, vou até chamar de mito, que é quando os profissionais de RH viram para mim e falam assim: Elis, eu não abro a minha consultoria ou a minha consultoria não tá dando certo por culpa do mercado, é muito competitivo. Tem muitas consultorias no mercado, eu tenho muitos concorrentes. Então é muito difícil, porque daí os clientes eles sempre optam por outras empresas, por uma mais barata, XYZ. Então a culpa fica ali na concorrência. Só que uma coisa que a gente não faz, a gente só, reclama, digamos assim. Nós enxergamos essa situação como um problema, mas não entendemos a solução, que é nos diferenciarmos desses concorrentes. É eu entender como eu posso, então, me posicionar com algo que os meus concorrentes não fazem. Com algo que aquelas empresas vão ver em mim, consultora, e na minha consultoria, a única capaz de oferecer aquilo daquele jeito para ela. E é aqui que entra, então, o planejamento estratégico do seu portfólio de serviços. Pode ser exatamente o mesmo serviço que o seu concorrente presta. Vamos pegar um serviço aí mais popular, que praticamente toda consultoria presta? Recrutamento e seleção. Tá, não é porque eu vou prestar um recrutamento e seleção, um serviço de recrutamento e seleção, que eu vou prestar igual a todo mundo tá fazendo. Eu não só posso, como eu devo, oferecer para o meu cliente diferenciais dentro dos mesmos serviços que os meus concorrentes prestam. E digo mais, às vezes serviços também que os meus concorrentes não prestam. Então, de uma maneira geral, quais são os pontos aqui que a gente tem que pensar em diferenciais? Primeiro, a gente tem que focar sempre no resultado do nosso cliente. Muitos dos nossos concorrentes, muitos dos consultores, eles focam em quantidade de cliente. Eles focam em rapidez no serviço. Então, quanto mais cliente eu tenho e quanto mais rápido eu fecho os serviços, mais cliente eu consigo pegar e maior é o meu faturamento. Mas uma coisa que a gente não entende, porque não existe estratégia, e quando existe a gente entende, que eu não preciso ter muitos clientes para faturar muito. Se eu consigo me diferenciar, eu consigo faturar mais com menos. Eu estava conversando com a Raquel, que é uma consultora Black, e ela estava me contando o seguinte: Elis, pelo próximo 1 ano, ela já tem contrato fechado de 1 ano com 3 clientes. 3. Vocês ouviram? 3 empresas. Ela já tem contrato fechado de 1 ano com essas 3 empresas. Essas 3 empresas somadas já dão para ela por mês R$ 12.000.
Só 3 empresas. E ela nem tá com todos os horários dela ocupados. Ela tá, né, buscando mais clientes. Então, olha só que maravilha é você pensar que você não precisa ter 30, 20 clientes para faturar 10 mil reais. Não é essa a realidade de quem tem estratégia. Quem tem estratégia sabe oferecer serviços diferenciados para conseguir fechar contratos maiores com uma única empresa, para você não precisar justamente ficar nessa danura. Por quê? Porque a intenção aqui é você prestar um serviço tão bom, é ter um diferencial tão grande que os seus próprios clientes, primeiro, eles viram clientes remanescentes, então eles compram outras coisas de você, o mesmo cliente. Ele não quer te largar, porque ele sabe que você é um profissional que está gerando resultado para ele. E segundo, ele te indica. O boca a boca, ele te passa outras demandas de outras pessoas que eles conhecem. Mas o que eu quis falar aqui, trazer esse exemplo para dar aqui de exemplo para vocês, é que o diferencial do serviço faz diferença. Então, focar em resultado, isso traz recorrência de clientes. Isso traz também indicação de outros possíveis profissionais, né, clientes. E, obviamente, quem possui um diferencial pode cobrar mais caro. Eu costumo dizer que aqui na minha região, minha gente, eu não sou a maior consultoria, nem de longe. Tem consultorias aqui de 30 anos de mercado, que tem equipes aí de, sei lá, centenas de pessoas. Nem de longe é o porte da minha consultoria. Mas eu, de fato, da minha região, sou uma das consultorias que cobram mais caro. Isso eu sou. E que vive com a agenda lotada. Por quê? Porque eu não preciso ser grande para cobrar caro. Eu preciso fazer do meu cliente grande. Eu preciso fazer que ele tenha grandes resultados. É isso que eu preciso. Aí o meu serviço passa a valer para ele. O valor é diferente, a percepção de valor é diferente de preço. Algo que para mim é barato, para o outro é caro, é o mesmo preço, porque percepção de valor diferente. Às vezes para mim aquilo tem um valor inestimável e para o outro nem tanto. Então é muito importante essa questão de o valor que eu estou gerando para o meu cliente. E é claro que existem algumas formas de se fazer isso. Primeiro, na diferenciação da metodologia, vocês sabem o quanto eu falo da gestão de pessoas por competências, e é de fato que eu ensino para os meus alunos, é eles se diferenciarem nessa metodologia, é eles aplicarem dentro das empresas a gestão de pessoas por competências. Inclusive, na RH Class da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre gestão por competências aqui, tá? Então, esse é um ponto de diferencial. Se eu for implantar um recrutamento e seleção, eu não vou implantar um recrutamento e seleção correndo, igual a maioria das consultorias. Eu vou implantar um recrutamento e seleção por competências. Eu vou mapear competências daquele cargo. Eu fechei, por exemplo, vou dar um exemplo. Fechei hoje um processo seletivo, que inclusive nos reunimos com a nossa consultora e com o cliente. E o que eu expliquei para ele? Que o nosso processo seletivo, ele é um processo seletivo que hoje tem um índice de retenção de colaboradores acima de 97%. Por quê? Porque de fato a gente praticamente não tem erros de contratação. Sabe aquelas substituições que a consultoria tem que fazer? É muito raro acontecer conosco. Por quê? Porque a gente tem uma metodologia que funciona. A gente tem etapas de trabalho muito bem definidas, a gente tem processos muito bem definidos, a gente mapeia as competências daquele cargo, a gente aplica testes, a gente faz parecer estruturado do comportamento daquele colaborador, daquele candidato, a gente faz recrutamento outbound, hunt, então a gente tem um processo diferenciado. Não é simplesmente sair anunciando a vaga, entrevistando quem aparecer e mandar quem tiver, que é o que a maioria das consultorias fazem. Para quê? Para fechar a vaga correndo. Por quê? Porque tempo é dinheiro para elas e para mim não. Para mim, qualidade é dinheiro. Porque eu posso até cobrar mais se eu presto um serviço bem feito e fidelizar aquele cliente. Para que ele, então, depois faça outras vagas comigo, para que ele feche outros serviços comigo, para que ele continue comigo, para que ele me indique no boca a boca quando ele se reunir com algum líder num jantar, num almoço, no network dele. Entende a diferença? Então, os diferenciais, você começar a se diferenciar como consultor e depois no serviço que você presta e terceiro, no atendimento ao seu cliente. É você gerar um efeito uau,
é você fazer um over delivering, é entregar mais do que você prometeu para aquele cliente, é entregar uma experiência para esse seu cliente, é entregar retorno, comunicação, transparência, é você deixar ele se sentindo seguro durante todo o processo, não é você fechar o serviço e sumir e depois aparecer só com os candidatos, nesse exemplo do recrutamento e seleção, não. É conversar com esse cliente ali de 2 em 2 dias, passando ali um relatório de como está o processo, quantas pessoas foram abordadas, quantas pessoas foram entrevistadas, o que está acontecendo. Que você está ali trabalhando por ele, que você está se lembrando dele, que ele importa para você. É você terminar um processo seletivo de um cargo para aquele cliente. Tô dando exemplo do processo seletivo ainda, tá? E você entregar a mais. O que é o a mais? É aproveitar e entregar a descrição do cargo, daquele cargo que você fez o processo seletivo. Olha, fulano, já que eu tive que fazer um mapeamento das competências desse cargo para poder fazer o seu recrutamento, eu quero te presentear aqui, ó, com o formulário de descrição de cargo e mapeamento de competências prontos desse cargo que eu fiz. E entregar para o seu cliente numa pastinha, ou num arquivo, num pendrive, ou sabe? Uma coisa que diferencia. É você dar fazer uma pesquisa de fechamento desse serviço, perguntar para o seu cliente o que ele achou. É você fazer um fechamento ali daquele processo, agradecer a participação. Enfim, tem várias formas de você se diferenciar desde a aplicação do seu serviço, da metodologia, da forma que você se posiciona como consultor e também no atendimento. Entendem a diferença? E é dessa forma que essas consultoras que eu tô te falando, e eu posso citar aqui mais dezenas, elas entraram no mercado e em poucos meses já conseguiram se diferenciar dessa forma, mesmo com muitos concorrentes. Por quê? Porque os concorrentes não fazem o que elas fazem. Outro erro, então, é não fidelizar o seu cliente de uma forma consciente. Existe uma fidelização que é a fidelização inconsciente, que é aquela que, na verdade, você deixa para o mundo. Deixa, Deus dará, né? Acontece às vezes do cliente gostar de seu serviço e voltar, mas foi uma coisa do universo, né? Não teve um esforço seu no sentido de fidelização. Teve um esforço seu no sentido, às vezes, né, de prestar um bom serviço. Mas aqui a gente tem que ter estratégias de fidelizar. Então, além de diferenciar, que foi o que a gente disse, implantar um bom serviço, eu não posso deixar a Deus dará. Se esse cliente quiser me indicar outras pessoas, ele indica. Se um dia ele quiser voltar para mim para outro serviço, ele volta. Não. A fidelização também é uma parte estratégica do negócio que a gente tem que saber fazer. Então, nesse ponto, o que a gente precisa pensar? Perfeito, eu terminei um serviço com esse cliente, é uma ótima desculpa, digamos assim, um ótimo momento de eu apresentar para esse cliente novas soluções. Então, é finalizar um processo, fazer uma avaliação de como foi, o cliente provavelmente vai te elogiar, essa é a intenção, que ele realmente esteja satisfeito. Você vai pegar esse sentimento, jogar lá em cima e cortar. O que você vai fazer? Olha, fulano, que bom a nossa parceria, que bacana. Enquanto nós estávamos aqui trabalhando, né, com esse serviço específico, eu notei alguns pontos de melhoria muito interessantes, que eu acho que vão ser de extrema importância para que você continue trabalhando, para que você não perca esse bom resultado que nós fizemos juntos, inclusive potencialize os resultados que você ainda não tem e resolva questões que eu vim percebendo que podem ser solucionadas. E aí você vai o quê? Oferece novos serviços, oferece uma nova solução, mais tempo ali com aquele cliente, uma renovação desse contrato para aplicação de mais coisas. Então, é você fidelizar ele já no fim de um serviço específico que a gente costuma chamar de serviço porta de entrada, que normalmente são os primeiros que a gente presta. Um recrutamento e seleção, né? Um serviço porta de entrada, que é um serviço de maior demanda, que normalmente os profissionais, as empresas elas nos buscam mais por esse tipo de demanda e por ser mais acessível, elas fecham com maior facilidade e aquele é o processo delas nos conhecerem, é o momento delas nos conhecerem como profissionais e passarem a se conectarem conosco e também, obviamente, confiarem no nosso trabalho. E aí o que acontece? Quando eu oferecer um novo serviço, ele vai estar muito mais propenso a então fechar comigo, porque ele já conheceu o meu trabalho e nós já nos conectamos profissionalmente. Ele já confia em mim,
tá? Então esse é um ponto super legal de fazer isso no fim de um trabalho. Além disso, tá? Além disso, você vai então fechar um processo de um serviço mais barato ou mais acessível ou mais rápido, que são os de porta de entrada, e vai oferecer serviços mais complexos, maiores, de tempos de contrato maiores e mais relevantes no sentido financeiramente. Perfeito? Então, é muito, existe técnica, mas é muito, como diz, estratégico você fazer isso. Além disso, a questão da indicação. Eu finalizo ali com a satisfação do meu cliente lá em cima, o que que eu vou fazer? Fulano, que bom que você gostou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece algum empresário, algum empreendedor, algum gestor de outra empresa que você acha que de fato vai se beneficiar com esse tipo de serviço que a gente fez aqui para você e que eu possa estar entrando em contato e apresentando um pouco mais do nosso trabalho para que ele também se beneficie de tudo que nós fizemos aqui, igual foi aqui? Olha só. Então, você está pedindo uma indicação ativamente. Você não estava esperando esse seu cliente um dia, sabe, acordar e, acho que eu vou indicar a fulana. Não, você vai fazer ele pensar. Empresários conhecem empresários, empreendedores conhecem empreendedores. Então, com certeza, ele vai ter alguém para te indicar. Eu tenho sim, tenho fulano, que é meu colega, tenho o ciclano, que é meu primo, tenho o meu pai, tenho não sei o que tem empresa e que eles não têm nada disso lá e com certeza eles vão se beneficiar disso, vai ser ótimo para eles. Pode entrar em contato sim. E aí, quando você entra em contato e você fala: olha, fulano, quem me passou o seu contato foi o ciclano. Esse ciclano já é um ponto em comum. Esse fulano, ele não vai mais te ver como um estranho, como uma estranha. Por quê? Porque vocês têm um ponto em comum, que é aquela pessoa que indicou. Então, ela vai estar muito mais aberta a te ouvir, muito mais, do que se você estivesse ligando aleatoriamente para uma pessoa que você nunca viu na vida. Perfeito? Então, neste caso, você vai ligar e falar: olha, fulano me indicou, ele é o meu cliente, nós fizemos um trabalho lá dentro muito bacana, tivemos um resultado muito incrível, e ele, né, achou que de fato vocês poderiam se beneficiar também de serviços de RH, de entender melhor sobre o que a gente faz. Eu queria saber se a gente pode marcar uma reunião sem compromisso para que eu possa te mostrar as nossas soluções, o que que a gente faz, entender um pouquinho mais da sua empresa para saber como eu posso te ajudar nesse processo também. Então, olha só como você já pega aqui um ponto de captação de clientes sem precisar de você fazer grandes esforços, ok? E com muito mais chance de você converter esse cliente, porque se ele tem um ponto em comum com você, que é uma indicação, ele tem muito mais propensão a fechar com você. Combinado? Maravilha. Então, outro erro é você esperar. Esse aqui é clássico, hein? Vamos ver quem se identifica com esse. Esperar estar tudo perfeito ou na temperatura e pressão perfeitos para começar. Quem aqui está esperando para começar? Ah, Elisa, eu tô esperando ter mais experiência. Ah, Elisa, eu tô esperando ter mais dinheiro. Ah, Elisa, eu tô esperando eu organizar a minha logo, a minha marca. Ah, Elisa, tô esperando abrir o meu CNPJ aí, ver um negócio, né, meu negócio, meu seguro. Ah, Elisa, eu tô esperando. Eu tô esperando, eu tô esperando. Quem aí tá esperando alguma coisa para achando que essa coisa é o encaixe perfeito que vai te fazer ter resultado? E por que que eu falo isso? Porque eu também era uma dessas pessoas, tá? Eu também. Fiquei por muito tempo esperando, acho que por uns 6 meses eu fiquei esperando ali. O que que eu fazia nesses 6 meses? Eu ficava só nos estudos, né? Eu estudava um pouquinho ali. Ai, isso aqui ainda não tá perfeito. Ah, isso aqui, eu ainda preciso fazer a logo, aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer o portfólio. Eu tava esperando tudo estar perfeito para eu começar. Só que esse é um grande vilão, porque de fato nunca vai estar perfeito. A perfeição, ela não existe. A perfeição, ela não existe. O momento certo não existe. Você nunca vai se sentir 100% pronto, 100% pronta. Você nunca vai olhar para um momento e falar assim: nossa, agora sim, está tudo pronto e perfeito para eu começar e eu estou segura para isso. Não vai chegar esse momento. Você sabe por quê? Segurança vem com aplicação. A gente só se sente seguro fazendo.
A gente só se sente seguro executando. E como que eu vou sentir segurança antes de executar? Não tem jeito. Tudo num ambiente novo, tudo numa situação nova me gera insegurança. E é uma situação nova. Quando a gente tá só estudando e a gente resolve trabalhar, conseguir um estágio na área, não dá um frio na barriga? Eu me lembro, como se fosse ontem, do frio na barriga do meu primeiro dia de estágio, vendo uma coisa completamente nova na prática, que eu só tinha visto na faculdade. Não vamos longe não, passar do ensino médio para a faculdade, já é um frio na barriga, uma coisa nova. Primeiro dia de trabalho. Às vezes eu tenho anos de experiência, mas eu mudo de empresa. O primeiro dia de trabalho não dá um frio na barriga, é novidade. Será que essas pessoas vão gostar de mim? Será que o ambiente de trabalho vai ser legal? Será que eu vou conseguir executar um bom trabalho? Será que eu vou gostar de lá? São tantas coisas que surgem dentro de nós quando uma coisa é nova. Isso é absolutamente natural. Quando eu tô pensando em empreender, quando eu tô pensando em fazer algo que para mim é novidade, eu vou buscar o quê? Muletas. Eu vou buscar desculpas que sim, parecem racionais, porque elas até fazem sentido para que eu esteja esperando. Faz sentido eu esperar ter experiência. Faz mais experiência, faz sentido eu esperar estar com tudo pronto. Faz tanto sentido que o seu cérebro, ele começa a usar isso como uma desculpa facilmente. Ele se apoia nisso de uma forma que você para de se sentir culpada por isso. Só que aí quando você vê, passaram-se, como eu vi aqui o pessoal falando, 5 anos. 2 anos. Para mim, foram 6 meses e já foi muito. E olha que eu precisei da ajuda de terapia para me dar o empurrão que eu precisava. E de mentoria, porque na época eu paguei foi muito caro, 70 mil reais numa mentoria, para me dar o empurrão que eu precisava. Porque medo, insegurança, esperar tudo tá perfeito. Esperar eu ter mais conhecimento, a gente fica numa overdose de conhecimento, né? Sendo que o que falta pra gente é aplicar e não aprender. Às vezes falta aprender, mas muitas das vezes a gente já aprendeu, a gente já entendeu. A gente precisa pôr a mão na massa e a gente não consegue. Porque a gente acha que precisa aprender mais. E a gente vai atrás de aprender mais. E a gente vai atrás de aprender mais. E a gente vai atrás de aprender mais. E a gente fica num ciclo vicioso da síndrome da overdose do conhecimento. Mas não aplica nada. Eu vi uma coisa muito incomum dessas consultoras Black que eu venho entrevistando nesses dias. Todas elas colocaram a mão na massa sem pensar demais. Porque se a gente pensa demais, a gente acha milhões de justificativas para não fazer. Então a gente precisa agir, porque agindo é que a segurança vem. A primeira vez que eu fizer, vai ter desconforto. A segunda vez que eu fizer, já não tá mais tão desconfortável assim. A terceira vez que eu fizer, ok, isso aqui já tá legal, já tá, né? Já não tá tão ruim. A quarta vez que eu fizer, eu nem tô percebendo mais. Já tô fazendo automaticamente. Aquilo já faz parte da minha rotina. Mas se eu não fizer a primeira vez que gera desconforto, eu não vou chegar no conforto. O conforto, ele não vem sem o desconforto. Não tem estudo que vai te fazer se sentir confortável da primeira vez. Na primeira ação, no primeiro cliente que você prospectar, no primeiro serviço que você for prestar, no primeiro passo que você for dar. Não tem nada que vai te fazer confortável com isso. É agir. Então é fazer logo. Já viu arrancar band-aid? Que a mãe da gente fala, arranca de uma vez que é melhor sentir a dor rápido e logo ela passa? É tipo isso. Faz logo, arranca esse band-aid logo. Sente esse negócio logo para passar logo para você viver o melhor disso logo. Porque essa procrastinação também dói. A gente ficar ali, ai, arranca ou não arranca? Ai, vai doer. Sabe aquele antes de puxar? Ele também, ó, chega a dar um frio na barriga, não dá? Eu ficar imaginando a dor, eu não tenho coragem de puxar. Esse antes me gasta muito mais energia do que necessariamente o puxar. E é isso que acontece com a gente. Chama Lei de Emmett, tá? Vocês podem ler, inclusive, isso num livro que se chama Jogo Invisível do Tênis. Acho que é esse o nome do livro. Que fala justamente sobre a Lei de Emmett. O que que acontece? Vou fazer uma analogia, tá? Aqui com vocês.
Pensa que você tá dentro do quarto. E aí você tá vendo uma sombra de algo que tá atrás da porta do seu quarto. Você não consegue ver o que tá atrás da porta, mas você consegue ver a sombra. E a sombra é de uma coisa muito grande, é de um animal gigante, é de um monstro. E você olhando para aquela sombra, você fica com medo e você fica procrastinando ir lá e olhar o que tem de trás da porta, porque você já acha que o que tá de trás da porta é muito grande, é muito perigoso, você tá com medo do que tá de trás da porta. E você fica um tempão olhando para aquela sombra, sofrendo, com medo e pensando como que eu vou criar coragem de ir lá olhar atrás da porta. Só que quando você vai lá olhar atrás da porta, na verdade era um bichinho desse tamanho que tinha uma luz ali muito perto e estava gerando uma sombra grande. Aí o que, que a Lady Emmett diz? A energia que a gente gasta antes no imaginar o que vai acontecer se eu fizer tal coisa é maior do que efetivamente eu ir lá e fazer. Então, para mim, é mais sofrido o antes do que o durante. Então, às vezes, o que você está evitando viver de sofrimento, na verdade, está te fazendo sofrer mais. Olha como o nosso cérebro nos prega peças, né? E é muito real mesmo, tá? Então não espere estar tudo perfeito para começar, inclusive não espere ter dinheiro para começar, não. O modelo de negócio de consultoria é um modelo que se chama Asset Light. O que é um modelo de negócio Asset Light? Que inclusive agora está super em alta, né? Termos em inglês, é uma coisa muito chique, mas nada mais é do que um negócio enxuto. O que é um negócio enxuto? É um termo utilizado justamente para empresas que mantêm ali só uma menor quantidade possível de ativos, somente o necessário para conduzir as suas ações. E para a gente conduzir uma ação de consultoria, não precisa de muito. A gente precisa de um notebook ou de um computador, a gente precisa de um celular, a gente precisa de uma internet e do nosso conhecimento. A gente não precisa de equipe, a gente não precisa de, sabe, de coisas muito rebuscadas. Então, falando rapidão, você não precisa de equipe para começar. Você pode começar com um MEI, que é uma forma simplesíssima de você abrir uma empresa. Você consegue você mesmo abrir, sem contador, sem burocracia. Aí mesmo pelo site da prefeitura da sua cidade. Busca no Google como abrir um MEI. Não tem perrebs. Abre o MEI no KINAI Treinamento. Já tô até dando aqui a dica para vocês, que eu só dou para os meus alunos. Abre esse MEI, mulher, homem de Deus. Faz sim, R$50 por mês a guia de imposto. Tá bom? Você começa home office, não só começa, né, minha gente? Mas se for seu modelo de trabalho como é o meu, porque eu só trabalho home office, nossa consultoria, tanto é que nossas consultoras são espalhadas pelo Brasil, não existe, né, consultoria presencial para nós. Todo o nosso processo é online, isso já é alinhado com o cliente, não tem nenhuma defasagem por isso. Mas esse é o nosso modelo de negócio. Vocês podem também, se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem, 90% dos serviços dá para ser feito da sua casa e somente 10% na empresa, se você quiser. Então, você usa a empresa, você não precisa de escritório, a empresa nunca vai se deslocar até você. Entenda. Nunca o empresário vai se deslocar até você, não é cômodo para ele, é você que se desloca até ele. E segundo, você precisa conhecer a empresa, conhecer a cultura, então é muito melhor você se deslocar até ele mesmo. Perfeito? Então, neste caso, tá? Neste caso, é importante que você entenda que você não precisa de escritório. Você não precisa de nada disso. Você pode trabalhar da sua casa. E você pode você mesmo criar os seus materiais. Como meus alunos criam os deles. Eu ensino para os meus alunos a criar até logo. Que, obviamente, não estou desmerecendo o trabalho dos designers. Eu tenho uma designer maravilhosa. Estou dizendo que para começar não precisa se contratar uma designer. Você pode criar ali o que dá para criar para começar. Eu costumo falar para os meus alunos, primeiro faz, depois melhora. Faz! Aí ganhou dinheiro, tá com bolsinho com dinheiro, fechou os clientes, melhora. Pega os pontos, o que eu quero melhorar? Eu quero melhorar minha logo, quero melhorar meu portfólio, vou contratar alguém agora para fazer meu site, porque o que eu fiz não ficou tão bacana. Você vai melhorando no pós, mas você não precisa estar perfeito para começar. Primeiro faz, depois melhora. Primeiro faz, depois melhora. Repete isso para você como um mantra, que eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida.
Muito obrigada de coração por vocês terem ficado comigo aí até agora. Beijo no coração e a gente se vê.